Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia 20 de janeiro, 20º dia da nossa meditação. Os capítulos de hoje são os capítulos 10, 11 e 12. Na teoria, o padre vai focar mais no capítulo número 12, o 12º, que é a Páscoa. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, hoje nós estamos no 20º dia. Nós tínhamos combinado que o padre focaria no capítulo 12 do livro de Êxodo. Se você está lendo, hoje nós temos o capítulo 10, 11 e 12. Nós vimos ontem o capítulo 10, tanto o capítulo 11, vão falar das duas últimas pragas. São 10 pragas, a 9ª praga é a praga que podemos chamar das trevas, a praga cósmica, e depois a última é a praga dos primogênitos. Cada uma dessas pragas teve um capítulo para falar sobre elas. Capítulo 12. A nossa vida, ela é cheia de ritos memoriais, nos ajudam a viver momentos importantes da nossa vida. Por exemplo, festa de aniversário, bolo, vela, parabéns, primeiro pedaço de bolo, muitas vezes para quem a gente gosta mais, às vezes aquela musiquinha com quem será. Rituais. Aniversário é assim. Aqui os chineses, o padre mora na China, em Macau, aqui eles foram aprendendo aos poucos. Muitos não gostam de bolo, acham que bolo é muito doce, mas aniversário tem que ter bolo. Às vezes cada um leva um pedaço para casa, nem sei o que acontece. Mas é assim que é o memorial do aniversário. Paga as luzes, canta os parabéns, tem o bolo. Então, a nossa vida é cheia de memorial. Na liturgia da igreja é cheia de memorial. Tem momento que senta, momento que desce. Você vai num campo de futebol, quando o time entra no campo, todo mundo levanta e canta o hino do clube. Depois, muitos times cantam o nome de jogador por jogador. Então, a nossa vida ela é cheia de ritos, memoriais, coisas que nos ajudam a viver com mais intensidade aquilo que é importante. Então, colocado esta introdução, o povo estava no Egito, o povo estava escravo, e Deus havia prometido desde Abraão que eles teriam uma terra prometida. Abraão estava na terra prometida, Isaac estava na terra prometida, Jacó, que depois recebeu o nome de Israel, estava na terra prometida. Depois um deles foi para o Egito, porque ele foi mandado pelos irmãos. Nós sabemos que os irmãos estavam com ciúmes, e aí ele trouxe todo mundo para o Egito, agora no momento do povo fugir do Egito. E aí chegou o dia da fuga. Deus vai ensinando como que eles deveriam fazer o memorial. Nós vimos aqui na Bíblia que foi no 14º, o período foi no 14º, primeiro fala de Abib, depois no 14º de Nissan. Isso daqui eram calendários antigos para nos falar que era no princípio da primavera. Quando nós olhamos ali para o Brasil, por exemplo, nós olhamos para o hemisfério sul, primavera começa no dia 21 de março. Quando nós olhamos, é isso mesmo, o outono. Quando nós olhamos para o Brasil, 21 de março, ali nós começamos o outono. Quando nós olhamos onde Jesus estava, que é no hemisfério norte, quando nós olhamos para a Europa, Estados Unidos, onde o padre está, que é na cidade de Macau, bem próximo aqui do Japão, aqui também, hemisfério norte, nesse período de 21 de março, nós começamos, eu não tenho certeza se é 21 ou se é 22, mas é algo muito próximo. Ali nós temos o começo da primavera. Então, no local onde Jesus estava era primavera. Quer saber quando que é o Natal? Pega a folhinha, 21 de dezembro, data 25 de dezembro, data fixa. Quer saber quando é a Páscoa? É muito simples. Começou a primavera, começa no dia 21 de março, olha para o céu, primeira lua cheia,
é a Páscoa. Primeira lua cheia da primavera é a Páscoa. Por que lua cheia? Porque o povo tinha que escapar do Egito. Qual que era o melhor horário para escapar? À noite. Num momento que você não tem eletricidade, qual a melhor lua para escapar? A melhor lua para escapar é a lua cheia. Então nós estamos na lua cheia, nós estamos à noite e nós estamos em um período de festa da natureza, onde eles estavam, o faraó, o seu povo estava se entretendo com esta festa. Então o povo se organizou, era o momento de fugir, o momento de escapar. E aí Deus ele pede algumas coisas que deveriam ser levadas em consideração. Que texto lindo! Não tem como não pensar na missa. Não tem como não pensar em Jesus. Não tem como não pensar na última ceia e na cruz. Aqui o texto diz, versículo 5. Vocês acreditam, mas eu vou mostrar também mesmo assim. Ó. Grifado, versículo 5. Padre, você esqueceu de falar o versículo que você gosta mais. Calma. O versículo que eu leio é aquele que eu gostei mais. Todos os dias tem. Gostei muito do 5. Gostei muito ali também do 11. Olha o 5. Deus ele vai dizendo, ele vai falar do cordeiro, ele vai falar do sangue e ele vai falar do pão ázimo. Vamos pegar esses 3 pontos. Então ele diz assim, o cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano. Querido irmão, querida irmã. Então, eu falava do aniversário. O aniversário é um rito, tem um ritual para lembrar que você está completando 1 ano de vida. Então, Deus ele queria falar para aquele povo, vocês vão criar um ritual para celebrar todos os anos, para comemorar o aniversário da libertação do Egito. Hoje vocês estão saindo do Egito, então nós vamos instituir um rito, um ritual, uma celebração, um memorial que deve ser perene para sempre. E aí depois vem a missa que continua esse memorial. E aí através desse memorial, todos os anos vocês vão celebrar a fuga do Egito. A Páscoa era celebrada nas casas. Mas depois o animal ele era sacrificado no templo. Então o animal era sacrificado no templo, depois ele vinha para casa e aí lá na casa as pessoas se alimentavam. Então todos os anos, primeira lua cheia, na primavera, se matava um animal e esse animal era oferecido a Deus e depois as pessoas se alimentavam dele. Então Deus ele pede que seja um cordeiro sem mancha. Veja, o povo aqui eles estão celebrando a fuga, a libertação física da escravidão. Porém, existia uma libertação muito mais profunda, muito mais difícil, que precisava ser vencida, que era a libertação do pecado, que era a libertação da morte. Uma coisa é você conseguir fugir do faraó, vale muito. Outra coisa que é muito maior é você deixar de morrer, você vencer o pecado. Então era preciso um cordeiro sem mancha. E naquela época, todos os momentos eles ofereciam cordeiro. E aí vai chegar na Quinta-feira Santa. Jesus ele começa celebrando uma ceia judaica. Jesus ele começa celebrando uma ceia pascal. E ali parece que estava tudo conforme deveria acontecer para uma ceia judaica. E aí chega lá no meio da última ceia, começa como uma ceia judaica, chega lá no meio, Jesus cria um ritual novo. Lá no meio Jesus cria um memorial novo. Jesus ele pega não um cordeiro, mas ele pega um pão. E aquele cordeiro, ele diz que era ele mesmo. E aí ele pega um cordeiro, e ele pega o cálice, ele faz tudo aquilo que acontecia antigamente. Mas por que ele faz um memorial novo? Ele faz um memorial novo porque aquele memorial lembrava o povo de quando eles saíram do Egito. E agora ele criava um memorial novo para celebrar o quê? Para celebrar aquilo que aconteceria na cruz. Então presta atenção, entendeu isso já valeu praticamente ter acompanhado a formação até agora. Já vai ganhar um ano. Tem que entender isso que o padre está fazendo agora. Pode ser que dê um nó na sua cabeça, vamos tirar esse nó. Na missa, nós não celebramos a última ceia. Na missa nós não celebramos uma ceia. Você não é protestante. Na missa a gente não repete uma ceia. Na missa a gente não celebra uma ceia. Na missa nós celebramos o sacrifício de Jesus na cruz. Na missa nós celebramos o sacrifício de Cristo na cruz. Com qual jeito, com qual liturgia, com qual rito? Com o rito instituído na última ceia. Então nós temos o rito da última ceia para celebrar aquilo que aconteceu na cruz. E por que isso pode chegar até hoje a cada um de nós? Porque Jesus está vivo e ressuscitado. E vivo e ressuscitado ele vence o tempo.
Qual que é a importância da ressurreição na missa? A importância é porque com a ressurreição, aquele ato pode se tornar presente hoje, porque ele ainda está vivo. Qual que é a importância da cruz? A cruz é aquilo que nós celebramos. A cruz é aquilo que nós fazemos se tornar presente. E por que é importante a última ceia? Porque aquele é o rito que foi utilizado pela primeira vez e depois a igreja ia se desenvolver aquele rito através da história. Então o que nós celebramos? Qual que é a nossa Páscoa? A Páscoa tem um cordeiro. O cordeiro precisa ser imolado. O que é a missa? A missa é a nova Páscoa. A missa é o sacrifício do cordeiro. Então, onde que esse cordeiro foi imolado? Ali na última ceia precisava um cordeiro. Ali não tinha, ali começou a Páscoa na última ceia. Mas o cordeiro, ele é imolado na cruz. O cordeiro é imolado na cruz. E aquilo que aconteceu na última ceia é o modo que Cristo queria que nós continuássemos celebrando aquele sacrifício que aconteceria na cruz. Cristo dizendo na última ceia: façam isso em memória de mim. Ali ele já se entrega. Então, antes de matarem a vida dele, que seria um ato cruento, ele transforma aquele ato cruento em um ato de amor voluntário que antecipa aquilo que eles desejariam fazer depois com ele na cruz. Então, Jesus, ali na última ceia, ele já se entrega. E quando nós chegamos no momento da cruz, acontece a salvação da humanidade. Agora nós não celebramos como aconteceu na cruz, nós celebramos com o rito que ele deixou por nós na última ceia e com os ministros que ele criou na última ceia. Ali ele criou o sacerdócio. Façam isso em memória de mim. E aqui só quem está na sucessão apostólica que tem possibilidade de fazer isso. Então nós temos o cordeiro na ceia. É preciso um cordeiro sem mancha. Na cruz nós temos o cordeiro. E aí depois diz que o sangue do cordeiro deveria ser aspergido na porta das casas dos hebreus. Por quê? Porque a porta dos judeus, ou melhor, a porta dos egípcios, a porta da casa dos egípcios, tinham inscrições pagãs. Inscrições de deus pagãs. Ali era como se fosse benzendo a porta da casa dos hebreus, para mostrar que aquela casa era uma casa diferente. Então, o sangue do cordeiro era passado na onde? Na porta das casas. Na missa, o sangue do cordeiro, o sangue de Cristo, ele é passado onde? Ele é passado em todo o nosso corpo. Nós bebemos, nós nos alimentamos do sangue do cordeiro, mesmo que você não receba o cálice sagrado, porque na hóstia tem corpo, sangue, alma e divindade. Então você recebe o sangue do Cristo na Santa Missa. Então nós temos o cordeiro é Cristo. Nós temos o sangue é o sangue do próprio Cristo. Depois nós temos o pão. E aí na ceia diz assim, aquele pão deveria ser ázimo, deveria ser pão sem fermento. Por quê? Porque eles estavam saindo de madrugada. Não dava tempo da mulher cozinhar, colocar fermento e preparar, ir no fogo, tudo. Tinha que ser coisa rápida. Então o pão da missa é um pão sem fermento. Então nós temos até hoje um pão sem fermento, o sangue até hoje ele é oferecido na Santa Missa, e aí depois o cordeiro também é oferecido, que é Jesus. Ali nós temos a Páscoa, a passagem do Egito para a Terra Santa. Na missa nós temos a passagem da terra para o céu. Ali foi um cordeiro animal que se ofereceu, e aqui para nós em cada missa é o corpo de Cristo, é o cordeiro eterno e sagrado que se oferece a cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, o memorial estava pronto. Depois, todos os anos, nesta mesma época, os judeus celebravam o mesmo memorial. Graças a Deus, esse memorial, ele começou a ser celebrado por Jesus, chega lá no meio, ele muda. Ele muda instituindo o memorial que ele realizaria, o memorial daquilo que ele realizaria na cruz. Esse é o capítulo 12, um dos capítulos mais importantes e mais bonitos. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, que Deus lhe ajude a perseverar. Que alegria, que alegria. Vamos juntos, vamos juntos. Amanhã já chegamos na metade, praticamente na metade do livro de Êxodo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Se inscreva no nosso canal, continue rezando, meditando, e muito obrigado a todos os grupos que rezam juntos. Muito obrigado a todas as pessoas que estão rezando em família, todas as pessoas que estão ajudando este projeto da Bíblia em um ano alcançar muitos outros. Uma pessoa que leu a Bíblia toda, ela já pode falar, eu já cumpri uma das minhas missões aqui na Terra. Querido irmão, querida irmã, lá eles sacrificaram um cordeiro. Hoje nós temos o Cristo sacrificado e presente em cada Santa Missa. Aquele memorial foi lindo. A missa é muito mais bonita ainda. Dê valor, porque através da Santa Missa nós temos o ápice da presença de Deus na Terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.